Você aí é uma pessoa que se candidatou para fazer graduação fora, o seu sonho ele é realmente fazer graduação fora, mas você não passou agora, talvez você não passou com a bolsa do seu interesse, você resolveu estar fazendo assim um primeiro ano de graduação no Brasil, talvez pela pressão da família, por essas dúvidas internas que todo mundo passa, né? E daí, dentro, né, desse seu primeiro ano de faculdade, você decide aplicar de novo para fazer uma faculdade fora. Você decide se candidatar novamente, e nessa candidatura, dentro desse espaço entre você ter se candidatado, vamos supor, ano passado, e você se recandidatar esse ano, haveria a possibilidade de você estar tendo esse gap year. Então, o que é o gap year? Gap year seria, traduzindo, um ano sabático. E eu confesso para vocês que a primeira vez que eu ouvi ano sabático, eu achei que era algo religioso, porém não é. Ano sabático, gap year, quer dizer basicamente um ano que você toma entre o final do seu ensino médio, o último ano do seu ensino médio, e você começar a graduação. Esse um ano, ele pode se tornar o que você quer que ele se torne. Então, tem pessoas que acabam pegando gap year e não se desenvolvem, e acaba sendo um gap year que não é muito frutífero. E tem pessoas que pegam esse gap year e realmente fazem de tudo nesse gap year. Fazem atividades que são extracurriculares, fazem trabalho voluntário, participam de simulações, participam de grupos de debate. Então, fazem X atividades que ajudam a completar um pouco mais o perfil para a candidatura no exterior, ao mesmo tempo que te ajudam a conhecer um pouco mais de si mesmo, algo que é extremamente relevante quando a gente fala de candidaturas para estudar fora, porque a gente tem que escrever tantos documentos sobre nós mesmos que o autoconhecimento é um ponto-chave. Então, o Gap Year seria uma opção para você aí que nesse momento não vai poder estar fazendo uma graduação fora do Brasil, devido a não ter sido aprovado em uma bolsa específica ou com a porcentagem necessária de uma bolsa específica, mas você ainda quer. Então você tem um ano, esse um ano você vai poder estar se candidatando sem prejudiciais, ou seja, como eles vão analisar a candidatura de uma pessoa com gap year, que é um ano, eles vão analisar da mesma forma a candidatura de uma pessoa que está no terceiro ano do ensino médio, no sentido de que você não perde pontos por ter feito esse um ano de gap year, você não vai perder, você não vai ser considerado menos devido a ter tomado esse um ano. Então, eu gostaria de falar isso aqui, talvez para você que ainda quer fazer a graduação completa fora. Depois, a gente tem o segundo ponto, que é o ponto da transferência, que é o transfer. O transfer, ele é quando você vai começar uma graduação no Brasil e vai transferir essa graduação para uma graduação no exterior. Esse processo de transferência, ele é um processo que você vai poder estar realizando, né, parte da graduação do Brasil, parte da sua graduação fora, mas você vai completar a sua graduação fora. Você não tem que voltar para o Brasil para pegar um diploma, nada assim. Você vai completar lá fora. Essas duas primeiras opções, como eu falei, são opções que eu pessoalmente não participei de, portanto eu não tenho tanto conhecimento chave sobre. Mas eu gostaria de deixar aqui porque eu sei que são opções importantes para certos perfis que podem estar aqui assistindo. De 3 para frente, são oportunidades que eu já participei. E justamente devido a isso, eu vou estar falando com vocês sobre com um pouco mais de profundidade, trazendo exemplos, porque são pontos que eu participei. A terceira opção é quando a gente fala sobre mobilidade acadêmica. E você aí pode nunca ter ouvido falar de mobilidade acadêmica, às vezes você só pegou a parte da mentoria que fala sobre processos de graduação no exterior. Então, o que eu vou explicar aqui para vocês, eu vou explicar como se vocês não soubessem nada sobre mobilidade acadêmica. Eu vou assumir que ninguém aqui sabe nada sobre, para que eu explique e construa esse conhecimento com vocês. O que é mobilidade acadêmica? A mobilidade acadêmica, também conhecida como graduação sanduíche, seria um processo onde você vai realizar parte do seu estudo de graduação no exterior. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo pessoal. Eu fiz graduação em Relações Internacionais no Brasil, mas parte da minha graduação eu fiz no exterior. Eu fiz no Canadá. Como funciona esse processo? Esse processo da mobilidade acadêmica, ele vai te dar a chance de você estar completando parte do seu estudo no exterior, tendo a experiência acadêmica de uma pessoa que estuda nessa universidade fora, ao mesmo tempo que podendo ter aulas de forma normal, montar seus créditos de forma normal, a mesma experiência como se você estivesse fazendo a graduação completa, no sentido de você vai para as aulas, você vai para os eventos, você vai poder ficar no dormitório, mas é um período mais curto. A maioria dos processos de mobilidade acadêmica, graduação sanduíche, eles costumam durar de 6 meses a 1 ano. Podem sim existir programas de 2 anos, mas os mais comuns são 6 meses a 1 ano. A minha foi de 6 meses. Gabi, como funciona a sua vida mais pessoal aí, fazendo esse processo? Como eu falei, os programas que eu fiz parte, eu vou falar com um pouco mais de pessoalidade. Eu fazia graduação aqui no interior do estado de São Paulo em Relações Internacionais,
Fazendo essa graduação, eu percebi o processo de internacionalização da minha universidade. O que isso quer dizer? A minha universidade tinha parcerias com universidades no exterior. O que são parcerias? Parcerias é basicamente uma universidade X do Brasil vai lá e assina um contrato com uma universidade Y do exterior, e esse contrato basicamente diz que os alunos da Universidade X vão poder cursar parte do seu curso na Universidade Y e vice-versa. É assim que funcionaria esse processo. Portanto, Gabi estava lá fazendo o curso de Relações Internacionais, viu que existia essa parceria. Quando eu pesquisei sobre essa parceria, as informações estavam dentro do site do Departamento de Relações Internacionais da minha universidade. E depois a gente vai voltar para esse assunto. Ao realizar essa oportunidade, ao fazer parte da oportunidade, eu fui para o Canadá, e no Canadá eu montei a minha grade. Então eu tive a chance de verificar ali. Bom, eu curso Relações Internacionais, aqui estão todos os créditos, todas as aulas dessa universidade que eu vim, porque a minha universidade tem parceria com. Então aqui estão todos os créditos que fazem sentido para essa grade de Relações Internacionais. Deixa eu montar as aulas conforme as horas que eu preciso e eu vou para essas aulas. Eu fiz provas para essas aulas, eu entreguei trabalhos para essas aulas normal, como se fosse uma graduação completa fora, mas tem a diferença de que a gente retorna depois. Ao retornar para o Brasil, eu fiz o reaproveitamento dos meus créditos. Então, o que eu quero dizer com isso? As aulas que eu tive lá fora, quando elas batiam bem certinho com o tema das aulas que eu estaria tendo se eu tivesse ficado no Brasil, assim como os créditos, ou seja, a carga horária se batia, eles pegavam e eles reaproveitavam, e ali no meu histórico, portanto, eu não perdi um ano, eu não tive que trancar, eu não tive que refazer matéria. Eu me formei em 4 anos, assim como todos os meus colegas de sala que não fizeram a mobilidade acadêmica. Portanto, essa experiência, ela foi justamente uma experiência única, onde eu não tive que trancar, eu não tive que fazer um ano a mais, não tive que compensar a matéria. Então essa foi uma experiência que eu tive, que é a graduação sanduíche, também conhecida como mobilidade acadêmica. Sempre funciona assim, sempre não tem que trancar, sempre vai ter um processo ali onde você reaproveita. Vai depender muito do seu curso e da parceria realizada. Afinal, como eu falei para vocês, a parceria ela é um contrato. Então, as universidades elas colocam nesse contrato basicamente o que elas quiserem dentro da via do que é interessante para ambas, né? Então, tem essa variabilidade. Mas conhecendo outras pessoas que fizeram mobilidade acadêmica, sempre que você vai, se você consegue fazer uma carga horária, que é a mesma carga horária que você teria aqui, se você vai ter 6 horas de aulas no Brasil, se você estivesse cursando aqui no Brasil, você tem que ter pelo menos 6 horas de aulas semanais no exterior para poder fazer essa compatibilidade. Outra pontuação, a compatibilidade das matérias. Então, como essas matérias elas podem ser semelhantes, elas podem ser similares ao que você teria aqui no Brasil. Quão próximo as matérias têm que ser vai depender novamente do contrato. As minhas tinham que ser no ramo das ciências sociais e humanas, não tinha que ser exatamente igual, mas devem ter contratos que isso pode ser diferente. Gabi, que dor de cabeça, você está falando de contrato, eu tenho que ficar lendo esses contratos? Não. Se a sua universidade tem um departamento de relações internacionais, é responsabilidade desse departamento estar te informando sobre essas pontuações para que você faça o melhor proveito dessa sua oportunidade no exterior. Devido a isso, você, apesar de talvez estar um pouco confuso com essa questão de contratos e etc., você, se existe um departamento de relações internacionais, vai sim ter um certo suporte para entender um pouco mais sobre esses termos, sobre a sua ida. Em muitas universidades, o departamento de relações internacionais, quando ele tem uma parceria com essa universidade no exterior, ele vai servir como uma ponte. Então, ele vai te falar os documentos necessários, ele vai te falar quando você tem que aplicar, quais grades você tem que fazer, quando você vai. Por exemplo, para a mobilidade acadêmica, geralmente você vai estar indo no período de fall, que é o período de outono, ou seja, você vai estar indo ali no final de agosto para começar as aulas em setembro, e daí você vai costumar ficar ali mais ou menos até dia 20 de dezembro. E existe o período que você vai, que é o período de inverno, que é o período de winter, que é o que eu fui. Eu fui dia 4 de janeiro e voltei na primeira semana de maio. Então, essas oportunidades, a forma que elas funcionam quando há uma parceria, é realmente algo que é viabilizado pelo Departamento de Relações Internacionais. Dentro de mobilidade acadêmica, sempre tem que ter parcerias? Não necessariamente. Existe a possibilidade de você estar fazendo uma graduação no Brasil e pegar essa sua graduação no Brasil e ir lá para fora fazer parte dessa graduação no exterior, em uma universidade do exterior,
como um visiting student, que é um estudante visitante, através de um exchange program, que é uma, em tradução geral, uma mobilidade acadêmica. Através desse processo, você não precisaria ter ali um departamento de relações internacionais com uma parceria, que é o que muitos estudantes podem acabar fazendo quando o departamento de relações internacionais não existe, quando ele não tem parcerias com as universidades que você tem interesse. Então, você pode sim fazer isso. Qual a diferença principal? A diferença principal é que o departamento ele não vai fazer essa ponte, porque não existe a parceria. Muitas vezes você vai ter que trancar a sua faculdade aqui no Brasil para estar indo, e quando você voltar, você vai ver, dependendo da faculdade do Brasil, qual a viabilidade de reaproveitar os seus créditos, ou senão você vai ter que refazer as matérias. E ao mesmo tempo, outra diferença seria justamente a forma que você vai estar indo. Então, quando a gente vai por um processo de mobilidade acadêmica através de uma parceria, muitas vezes existe um processo de bolsa de estudos um pouco mais notável do que quando se existe sem a parceria. Sem a parceria, existem sim bolsas, podem sim existir, mas dentro de mobilidade acadêmica, o que vai ter mais bolsa é através de uma certa parceria de alguma forma, seja a parceria da universidade sua do Brasil com a universidade do exterior, seja uma parceria da universidade do Brasil com o governo de um outro país que oferece bolsas. Então, quando a gente fala de bolsas, muitas vezes, para a mobilidade acadêmica, existe algum tipo de parceria. Não para dizer que sem parceria não existe bolsa, mas são em quantidades menores quando a gente compara. Só explicando para vocês sobre esse processo de mobilidade acadêmica. Agora, eu quero estar mostrando para vocês um exemplo de uma bolsa de estudos para mobilidade acadêmica. Essa é a bolsa que eu ganhei para estar realizando o meu processo de mobilidade acadêmica no Canadá. Essa bolsa, ela se chama ELAP, é o Emerging Leaders in the Americas Program. É uma bolsa full ride, o que isso quer dizer? É uma bolsa que cobre todos os seus custos para você estar realizando esse estudo no Canadá. O processo de candidatura para essa bolsa específica é um processo de candidatura onde, para a mobilidade acadêmica, deve-se existir algum tipo de parceria dentro da sua instituição, com uma instituição canadense. Quando a gente fala especificamente da mobilidade acadêmica, o valor dela seria de $7.200, sendo que esse valor seria para o estudo desse primeiro termo. E, pessoalmente, para mim, foi uma grande oportunidade e por isso eu estou mostrando aqui para vocês. Essa bolsa específica, ela é uma bolsa que é do governo canadense em si. E devido a isso, como funciona essa linha de parcerias para vocês entenderem? A Universidade do Brasil tem uma parceria com uma universidade canadense. E a universidade canadense tem uma conexão com o governo canadense. Ou seja, você manda a candidatura para a universidade canadense e a universidade canadense filtra e manda essa candidatura para o governo canadense. Então, só para vocês entenderem como funciona esse circuitozinho aí. Só por compreensão mesmo, porque eu sei que às vezes a gente acaba ficando meio abstrato nos nossos termos. Ok. Aí depois a gente vai estar falando sobre outro tipo de oportunidade, que seriam oportunidades de eventos internacionais. Gabi, o que você quer dizer com processos, né, de eventos internacionais? Eventos internacionais, eu quero dizer conferências, congressos, eventos mais curtos, tipo uma semana de uma profissão específica. Então eu quero dizer eventos que podem ser bem curtinhos, tipo coisa de 3 dias, assim como eventos que podem ser mais longos. Sendo que esses eventos, eles podem sim oferecer bolsas de estudos. Eventos de liderança, eventos sobre a Agenda de 2030 da ONU, esses são exemplos de alguns eventos. E aqui trazendo para vocês justamente um exemplo de um evento que é sim totalmente pago, totalmente patrocinado pelo governo do Egito. Esse evento, ele seria o World Youth Forum. Esse fórum, ele é um fórum, ou seja, um evento que acontece anualmente entre o final e o começo do ano no Egito. E essa oportunidade é uma oportunidade que não é somente para pessoas que estão em uma graduação no seu país de origem, longe disso, você pode estar fazendo graduação fora também. Mas esse é um exemplo de internacionalização que você pode ter caso você esteja fazendo a graduação dentro do Brasil. Então, essa é uma oportunidade que você pode estar tendo. Dentro desses processos para eventos internacionais, eu gosto de pontuar também sobre a candidatura. Já que a gente narrou um pouquinho mais sobre a candidatura de mobilidade acadêmica, a gente também vai falar sobre a candidatura para eventos internacionais. Para eventos internacionais, a candidatura ela pode ser bem variável. Mas, na minha experiência, conseguindo bolsas para eventos internacionais também, algo que eu percebi que é extremamente recorrente seria
um de dois. Ou eles vão te pedir um essay, que vocês aí que estão aplicando para a graduação exterior estão sim acostumados com. Então, uma redação falando por que você tem interesse. Eles vão pedir cartas de recomendação, ou eles podem te pedir um essay narrado, que seria o vídeo. Eles podem te pedir um vídeo para você explicar por que você tem interesse nessa oportunidade. Eventos internacionais não fogem muito dessa linha de candidatura que a gente já conhece. E são oportunidades que, novamente, aqui eu mostrei, também existem bolsas full ride, que são aquelas bolsas que todas as despesas, elas são sim pagas por algum instituto, ao governo, por alguém que não é você. O importante é não ser você que está pagando, é outra pessoa. É isso sobre a terceira e a quarta, mobilidade acadêmica e eventos internacionais. Depois, a gente tem a quinta opção, que é uma opção que eu também já me envolvi com, que seriam short-term courses. Gabi, o que são short-term courses? Seriam cursos de curta duração. Gabi, quão curta? Pode ser uma duração de dias, vamos supor, 4 dias até 3 semanas, vai depender do curso. Mas são cursos de curta duração. A ideia é que você consiga fazer esses cursos dentro das férias, mas por férias, eles podem querer dizer as férias do país que você vai estar indo, então as férias no período dos Estados Unidos, no período de algum país da Europa, então, mas a ideia é que você consiga fazer dentro das férias, e seria um curso que vai estar pontuando algum interesse específico que você possa vir a ter. Esse interesse específico, vamos supor, para mim particularmente, seria o multiculturalismo, e devido a isso eu fiz um curso que foi sobre multiculturalismo. Dentro dessa oportunidade, você poderia estar tendo a chance, né, de receber novamente uma bolsa full ride para fazer esse curso fora. E algumas vezes esses cursos, eles podem até te oferecer a chance de estar reaproveitando seus créditos para o seu histórico escolar, dependendo da forma que a sua universidade brasileira funciona. Então esse é um exemplo de uma Summer School em robótica, que é em Zurique. Então você poderia estar participando se você tem interesse nessa área e se você cumpre os pré-requisitos. Dentro do processo dos cursos curtos, de curto termo, a gente também vai colocar, né, dentro desse grande guarda-chuva, os cursos que são Summer Courses, Winter Courses, então os cursos de verão, os cursos de inverno. Então todos eles estão dentro desse mesmo guarda-chuva. São cursos de curta duração, o que vai variar. Tem cursos que estão no inverno, tem cursos que estão no outono, tem cursos que estão no verão. Os cursos mais comuns, eles vão estar no verão, porque, novamente, a ideia é que você consiga fazer nas férias. Justamente devido a isso, vai ter ali uma grande popularidade dos processos de verão, porque é onde a maioria das pessoas está de férias. Então, novamente, esses cursos, eles existem sim com bolsas de estudos completas. E aí, a gente tem outra opção, que seriam as opções de Work and Travel, que também pode ser conhecido como intercâmbio voluntário. Gabi, o que é isso? Work and Travel, intercâmbio voluntário, seriam oportunidades onde você pode estar indo para um país onde você vai prestar um serviço de forma voluntária e, em troca, você vai receber certas comodidades. E essas comodidades vão depender de cada abertura, mas essas comodidades podem ser alimentação, todas as refeições do dia, a acomodação e talvez um transporte que você pode usar. Vou dar um exemplo. Para essa oportunidade de Work and Travel, a gente usa alguns sites específicos. O site que a gente pode usar é o Workaway, e esse site Workaway é o que eu pessoalmente mais uso, e a gente também pode usar o Worldpackers. Eu vou dar um exemplo aqui do Workaway para vocês. Imagina que o Workaway é um site de vagas, não necessariamente um site de emprego, mas um site de vagas. Aqui você tem várias vagas, então a gente vai pesquisar aqui algumas vagas. Dentro desse processo de vagas, a gente vai ter vagas que são para, um exemplo que uma amiga minha participou, vagas que são para cuidar de um sítio, vagas que são para cuidar de uma vinícola, vagas que são para cuidar de um hostel. Então a gente tem diferentes vagas. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então a gente vai descobrir algumas oportunidades e eu vou estar mostrando para vocês essa oportunidade. Então, por exemplo, vamos supor que você tem interesse em estar realizando um intercâmbio voluntário / um work and travel por 3 semanas durante as suas férias da faculdade em julho. O seu objetivo dentro disso pode ser, eu quero praticar um pouco mais o meu inglês e eu quero ter uma experiência mais multicultural, eu quero realmente viajar e ganhar alguma coisa para minha vida que vai me ajudar, que pode ser treinar um certo idioma. O que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar filtrando por acomodações, por tipo de host, etc. Então, vamos supor, eu, Gabi, sou de relações internacionais. Eu já realizei muitos trabalhos voluntários, internacionais ou nacionais, com ONGs. Então, talvez eu, Gabi, eu gostaria de continuar trabalhando em ONGs para que isso também seja algo profissionalizante, algo que eu possa colocar no meu currículo no sentido de ter a ver com a minha área. Ou não, eu tô aberta totalmente a qualquer tipo de trabalho.
Então, justamente devido a isso, você pode refletir um pouco mais no sentido de profissionalização também. Mas vamos supor que você quer ir para os Estados Unidos. Você quer ir para os Estados Unidos, você gostaria de ir para um país que vai estar colocando ali, né, o seu inglês à prática toda hora. Então vamos pegar essa oportunidade. Ah, é uma oportunidade para estar ajudando no Texas, nos Estados Unidos. Vamos clicar nessa oportunidade para eu mostrar para vocês. A primeira coisa que a gente vai estar vendo vai ser se essa pessoa aqui é uma pessoa que várias pessoas já participaram, né? Então, pra gente saber se é seguro. Ali, ó, 72 feedbacks, várias pessoas já participaram. Então, a gente vai continuar lendo. Lembra que eu falei pra vocês imaginarem que isso aqui é um site de vagas? Então, é justamente isso. É um site de vagas. Essa pessoa aqui, que postou essa vaga, ela precisa de alguém que vai lá prestar um serviço. E essa pessoa pode ser você. Qual serviço ela quer que você preste? E aqui ela vai estar descrevendo quem ela é, onde você vai trabalhando, o que você vai estar fazendo. Então você vai ler tudo isso e daí depois de todo esse processo dessa leitura, você vai estar vendo aqui com o que você vai ajudar. Você vai ajudar com projetos ecológicos, você vai ajudar com a jardinagem, projetos de DIY, cuidar de animais, você vai ajudar a cuidar da fazenda, a cozinhar, ajudar com a casa e manter a casa no geral. Então são essas atividades que você teria que fazer. O que dentro, né, dessas atividades tem a ver com talvez a Agenda de 2030, os objetivos de sustentáveis da ONU, seria o objetivo 15. Então, aqui, o que eles vão estar oferecendo para vocês, né? O que você vai estar ganhando e qual seria a sua carga horária. Então, você trabalharia 5 horas, 5 dias por semana, ou seja, 2 dias livres. Além disso, teria acesso à internet, a acomodação, você teria a acomodação, e além de todo esse processo, existe a oportunidade de você receber também um pagamento por esse trabalho. Isso não é de todas as vagas, é dessa vaga específica. Dentro desse processo, eles também vão ter alguns pré-requisitos. Por exemplo, não pode ser fumante e você não pode levar o seu próprio animal. Esse é um exemplo de uma vaga de intercâmbio voluntário / work and travel. Como funciona então? Você entra nesse site, você vai pesquisar as vagas, você vai ler todas as vagas. Primeiro, garanta que é seguro com a quantidade de perfis que já participaram dessa vaga. Você vai ler a descrição, você vai ler quem é, quais são as atividades, está de acordo com o que você quer, e daí você vai realizar uma candidatura. A candidatura é simplesmente uma mensagem que você vai mandar para o host, que é a pessoa que postou essa vaga, falando do seu interesse. E aqui, por exemplo, quem vai participar dessa oportunidade tem que ficar por pelo menos 2 semanas. Então, se você tem essa disponibilidade, ótimo, você pode participar. E aqui, como vocês podem ver, tem outras oportunidades. Tem oportunidades que é de hostel, tem oportunidades que são de ONGs, tem oportunidades que são em summer camps, tem oportunidades que são em retiros. Então, tem vários tipos de oportunidades. E essas oportunidades, você pode... e agora eu gostaria de dar o lado mais profissionalizante, né? Você pode ser uma pessoa que gostaria de ter essa experiência internacional, mas que ao mesmo tempo você entende que essa experiência internacional ela seria uma experiência que você gostaria de usar também para profissionalização, para o seu currículo. O que você faria? Se eu estivesse no seu lugar, eu escolheria algo que tenha a ver com a minha área. Talvez alguma ONG precisa de um tradutor, alguma ONG precisa de algo mais trabalho de escritório e isso eu posso colocar no meu currículo. Ou não, você só quer uma experiência internacional para treinar seu inglês e para se divertir, tá tudo bem? Dentro desse processo, você pode pegar então qualquer experiência que soa interessante para você, desde que você treine o inglês. Então, essa experiência pode ser o que você quer que ela se torne. Dentro desse Work and Travel, intercâmbio voluntário, é importante pontuar, algumas dessas vagas dentro do site pode oferecer também cursos de inglês. Então, se for um hostel, se for uma escola, se for algo que eles têm um ambiente para aulas de inglês e eles fornecem essas aulas, alguns dos benefícios, algumas vezes, seria você também poder estar participando das aulas, como aluno no caso. Dentro de todo esse processo, quando a gente fala então de Work and Travel, intercâmbio voluntário, é importante lembrar que tem que visualizar esse site, tem que garantir que é algo seguro, mas muitas pessoas viajam o mundo assim. Então, essas oportunidades que eu trouxe para vocês aqui no quarto slide são diferentes oportunidades, como vocês viram, em diferentes níveis, né? Então, a gente tem Gap Year e Transfer para as pessoas que realmente querem ir fazer graduação fora, completa, parte da graduação fora, que é a mobilidade acadêmica. A gente tem internacionalizações de curto termo, que seriam os eventos, os cursos curtos e as oportunidades de work and travel.
Agora, a gente vai seguir com mais opções. Quais são essas outras opções, Gabi? Todo esse processo de outras opções que a gente vai estar conversando sobre vão ser também dependentes, né, do que você tem interesse. Então, a gente tem aprendizado de idiomas. E, Gabi, qual idioma? Existe bolsa de estudos? Existem diferentes bolsas de estudos para você estar aprendendo certos idiomas no exterior. Então, por exemplo, existem as bolsas da GGU para você aprender coreano, existem as bolsas também da Fundação Língua, existem as bolsas que agora é o que eu vou mostrar para vocês, que seriam bolsas para você aprender árabe no Catar. Então, existem diferentes oportunidades para aprendizado de idiomas. Quão longos são essas oportunidades, ou quão curtas, vai depender de cada edital. Mas essas oportunidades são oportunidades para você novamente estar, né, fazendo toda essa questão da internacionalização do seu currículo, ter experiências internacionais fazendo graduação no Brasil, mas não necessariamente ter que fazer uma graduação fora. Dentro do aprendizado de idiomas, eu sei que vai ter a dúvida de: Gabi, existe bolsa de estudos completa para se estar fazendo cursos de inglês no exterior? Eu mencionaria para vocês que, na minha experiência prática, eu nunca vi uma bolsa de estudos completa para você estudar inglês no exterior. O que eu vi? Eu vi cursos pagos, onde existe uma bolsa de 70%, ou cursos pagos que tem uma bolsa de 100%, mas você vai pagar a sua estadia, sua ida e etc. Dentro disso, tem o CELTA, onde o curso é de graça, mas você paga a sua estadia. Existe o Work and Travel, que eu acabei de mostrar para vocês, que seria o que você mais economiza, porque pode ser que tenha uma moradia, que tenha uma alimentação e que tenha ali um curso que você pode fazer junto e depois do seu trabalho, prestando os serviços que você prestaria. Existem várias oportunidades de aprendizado de idiomas no exterior que você pode fazer ao longo da sua graduação. Esse processo de aprendizado, ele é um processo que existe em várias línguas e a porcentagem das bolsas para cada uma dessas línguas vai depender. Como eu mostrei aqui para vocês, a bolsa para o árabe seria uma bolsa completa, enquanto eu mencionei que as bolsas para aprendizado de inglês, elas não seriam tão completas assim. Então, é importante sempre a gente pontuar sobre. A oitava opção seriam intercâmbios culturais. O que são intercâmbios culturais? Intercâmbios culturais seriam aqueles intercâmbios que são moldados para justamente dar uma experiência cultural para a pessoa que está indo. O seu objetivo não é fazer um curso, o seu objetivo não é necessariamente aprender uma língua. O seu objetivo, ele seria estar indo lá para interagir, para engajar, para fazer uma rede profissional, para ter troca de valores, para ter troca de ideias. Então, é justamente devido a isso. Todo esse processo, ele é um processo que é muito enriquecedor. Mesmo que você não vai estar lá, você não vai estar tendo aulas, né? Não vai ter um currículo rigoroso ali, não é uma graduação, você ao mesmo tempo vai estar aprendendo. Eu já participei de intercâmbios culturais, e esses intercâmbios culturais foram extremamente enriquecedores no sentido de que a rede profissional que eu formei para esses intercâmbios, que né, particularmente para mim foi na Índia, foi incrível, porque eu fiquei sabendo de oportunidades que eu apliquei, que consegui outras bolsas, eu conheci pessoas que abriram os meus olhos para outras oportunidades de carreira, eu aprendi um pouco mais sobre outra cultura, sobre como outras pessoas vivem, então isso foi ótimo. Então eu pessoalmente gostei muito dessa experiência. Dentro desse processo, a gente também vai estar falando da nona opção, que é apresentar trabalhos. Então você aí que talvez está no ensino médio já apresentou trabalhos, com certeza. E quando a gente fala de estar na graduação, a gente fala também de conferências e congressos, né? Que são os eventos, como uma das oportunidades que eu mencionei ali no slide 4 foram eventos. Mas esse você não vai somente para comparecer ao evento, para assistir. Você vai para apresentar o seu trabalho. Esse processo de apresentar trabalhos pode ser uma oportunidade que é totalmente paga, pode ser uma oportunidade que é metade paga, parcialmente paga. E quando você vai apresentar o seu trabalho, pode ser um banner de alguma pesquisa que você fez, pode ser uma apresentação, pode ser simplesmente uma talk que você vai fazer de algo que você sabe. Então, existem diferentes formas de você apresentar trabalhos fora. Na minha experiência de apresentar trabalhos fora, é muito interessante devido justamente à troca profissional. Essa troca profissional, quando a gente fala de profissional, a gente fala de rede profissional também, o que é algo extremamente importante para crescimento pessoal, mas também para ficar sabendo de outras oportunidades. Aqui a gente fala também sobre estágios. Estágios para mim é um tópico muito empolgante de se falar sobre. Porque quando a gente fala de estágios, a gente tem diversas oportunidades para você realizar estágio fora, mesmo fazendo graduação no Brasil. A gente tem estágios que são de curto termo, e esses estágios, eles seriam estágios de verão, estágios de inverno, estágios de outono, ou seja, eles são limitados à sazonalidade. Então, vamos supor,
Quando a gente fala summer job, a gente simplesmente está falando de um estágio de verão. É um estágio, você vai agir como estagiário ali, mas ele está limitado ao verão, aqueles meses que são do verão do país que você está indo. A mesma coisa vale para winter job, para algo que seja dentro do outono, vale da mesma forma. Mas é um estágio. Dentro dessa experiência de estágios, você tem então a chance de fazer algo de curto termo ou algo de longo termo, dependendo, claro, da sua disponibilidade no Brasil, se você quer trancar para ter essa experiência ou não. E existem estágios que são com bolsas completas, então você pode ter experiências profissionais que são com bolsas de estudos, assim como você pode ter experiências profissionais que são remuneradas ou que não são remuneradas, vai depender totalmente da vaga. Mas, por exemplo, eu participei dessa oportunidade em 2019, que foi a Mytex Global Link Research Internship, que no caso foi um estágio de verão no Canadá, que existe até hoje, e é uma bolsa completa para que você realize um estágio de 12 semanas dentro de uma universidade canadense com um professor que tem um projeto similar à sua área de expertise. Então essa oportunidade é uma oportunidade que é simplesmente um exemplo de outras bolsas que existem. Então existem estágios, como eu falei, de várias durações, de vários tipos de benefícios financeiros, então pago, com bolsa ou não pago, não remunerado, e ao mesmo tempo existem oportunidades de editais específicos como essa que eu mostrei para vocês. Quando a gente fala desse processo, na época de Covid, é importante a gente pontuar também que existem oportunidades de você estar fazendo esses processos de forma online. Então, esses processos de forma online, justamente devido a abrir e fechar a fronteira, vem onda, vai onda, fica um pouco complicado ir. E quando a gente fala de experiências internacionais, dependendo do seu interesse, pode sim valer a pena um estágio que seja online. Um exemplo disso estágios online são estágios onde você vai conseguir sim praticar o idioma X daquele ambiente de trabalho, vamos supor que é o inglês. Então você vai conseguir estar crescendo um pouco seu conhecimento no inglês. Você vai conseguir formar uma rede profissional com as pessoas que você trabalha. E quem sabe no futuro, quando o presencial for um pouco mais comum dentro do âmbito que a gente está vivendo, eles não lembrem de você e talvez te convidem para realizar algo que seja presencial. Tudo depende do seu trabalho, de quem você está trabalhando com, mas a rede profissional funciona dessa forma e pode vir a acontecer. Não é uma garantia, mas pode acontecer. E também a gente vai falar de competições. Gabi, como assim competições? Bom, você, talvez, que acabou de se formar no ensino médio, sabe das competições de debate, sabe das competições de robótica. Então, justamente essas competições, competição de mediação, são essas competições em um cenário internacional. Muitas vezes, universidades estrangeiras fazem processos de competições dessa forma, que são, assim, eventos muito grandes, que trazem pessoas de outros países, times de outros países. E se você tem um conhecimento muito bom dentro dessa área e tem um time, você pode ser convidado aí. Novamente, a questão de bolsa de estudos vai ser bem variável, dependendo, né, do que você está se candidatando para, mas existe essa possibilidade. E a nossa última pontuação de hoje, no sentido de oportunidades, de opções, seria a 12ª, que seria a pós-graduação. Então aqui eu mostrei para vocês várias oportunidades que vocês podem fazer durante a sua graduação no Brasil, para que você ainda tenha experiências internacionais. Talvez para você aí que quer ficar no Brasil devido a N fatores, ou tem que ficar no Brasil devido a N fatores, mas ao mesmo tempo gostaria de ter diversas experiências internacionais ao longo do seu currículo. E dentro desse processo, eu gostaria de pontuar que eu fui essa pessoa. Eu fiz graduação no Brasil, eu participei de eventos internacionais, de estágios internacionais, de mobilidade acadêmica, eu participei também de processos de apresentar trabalho. Então, eu passei por muitas dessas que eu mostrei para vocês hoje. E depois de completar a minha graduação, eu decidi que eu gostaria de uma experiência completa no exterior, onde eu pudesse fazer tudo no exterior, e essa experiência foi a pós. Então você pode, depois disso, fazer um mestrado, um doutorado completo no exterior com bolsa de estudos. O meu mestrado, como eu falei, é com uma bolsa completa. Eu não gastei nada para estar morando na Alemanha, para estar vivendo na Alemanha com uma bolsa de estudos que é uma bolsa de estudos do governo alemão. Dentro dessa experiência, portanto, você escolher ficar no Brasil agora não quer dizer que você não vai sair do Brasil, ou que você fez essa decisão e que ela tá ali escrita no cimento e ela jamais vai sair. Não, você pode mais pra frente decidir fazer completo algo no exterior, passar 2 anos no exterior, que é o caso da pós, ou 1 ano, que é o meu caso, porque o meu mestrado é full time. Então tá tudo bem você escolher fazer algo no Brasil nesse momento e mais pra frente você pode mudar a sua ideia. Você pode mudar, né, o que você está pensando. Sobre esses processos, né, relacionados a opções, seria isso.